Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do nosso NEP Gisel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 27 de 4 de 2026. Prosseguimos ainda no capítulo 14 de João, né, dentro da proposta desse ano, que é o Sermão do Cenáculo, né? Hoje, na sexta semana desse capítulo 14, acredito que hoje a gente encerra esse capítulo, tá? Então vamos aqui, peraí, deixa eu pôr aqui, isto. Então, vamos começar, né? Na última semana, a gente terminou vendo esse versículo aqui, ó. Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto de vós, né? Que a gente comentou, ele avisa que ele está falando, tudo que ele está falando, para que depois as pessoas não duvidem do que está acontecendo, não se assustem com o que possa acontecer, e para que realmente as pessoas acreditem, né? Acreditem na condição dele, nas falas dele, né? E na sequência, a gente vai ver essa parte aqui, ó, vai até o final, que termina o capítulo, tá? Então, depois que ele falou isso, tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto de vós. Aí vem o seguinte: mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes... que está chegando mais alguém aqui. Pronto. Vamos lá. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo, e ele não possui nada em mim. Mas, para que o mundo saiba que amo o Pai, e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. E aqui encerra o capítulo, né? Mas então nós vamos ver parte a parte aqui, né? Versículo a versículo aqui. Então nós vamos ver o primeiro aqui, que é isso aqui, ó. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Só um instantinho, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto. Então vamos ver. É interessante, né? Eu acho super interessante esse versículo, porque ele fala, né, que vem o Paracleto, que vai falar em nome dele, né, vai ensinar todas as coisas. O que eu acho mais fantástico é que ele fala, e vos lembrará todas as coisas. Mais alguém chegando aqui, peraí. A Didi minha. Ele fala, vos lembrará todas as coisas que vos disse, né? Quer dizer, ele sabia que a gente ia esquecer. Ele sabia que a gente ia esquecer. Na verdade, a gente acabou deturpando tudo que ele falou, né? Eu sempre lembro, né? Sempre quando falo isso, eu sempre falo o seguinte: a gente passou, inclusive, por uma inquisição, né? Que matava em nome dele, né? Então a gente deturpou muita coisa, né? Então, quando ele fala, e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse, nossa, ele já prova aqui, né? Prova aqui para a gente, né? O que
que realmente a condição dele, né, realmente. Odete quer falar alguma coisa? Esse paracleto significa o quê? Hum, muito bom. O Paracleto, na verdade, aqui, na verdade, eu acho que até ele vai falar aqui mais para frente. Na verdade, o Paracleto, para nós, é a doutrina espírita, né? Porque ele fala nos versículos anteriores, né, que ele vai enviar outro consolador, né, que ele chama de Paracleto, né? Outro consolador, por que outro consolador? Porque na época ele era o consolador, né? Então, o Paracleto, ele é traduzido, às vezes, por consolador, em algumas traduções não tem Paracleto, tem o consolador, né? Ah, tá certo, obrigada. Algumas vezes a tradução também pode ser até advogado, consolador ou paráclito, né? Mas a gente entende para nós que é a doutrina espírita, né? Que é a doutrina espírita. Mas vamos ver na sequência aqui, ó. Para os nossos amigos novos aí que chegaram, todos os textos aqui que a gente vai reler, que a gente vai ler, com exceção dos textos de Emmanuel, é óbvio, né? São retirados do livro O Sermão do Cenáculo, de Cláudio Fajardo, que eu sempre coloco aqui na vertical, aqui em verde, aqui, né? Então, todos esses textos são desse livro que a gente está acompanhando a interpretação do Cláudio Fajardo aqui desse Sermão do Cenáculo, tá? Então, veja aqui, ó, e ele, na tradução dele, o Odete, olha, eu ponho sempre em azul, porque ele usa uma outra tradução, tá? E na tradução dele, ele não usa o paracleto, como está aqui, ele às vezes muda algumas palavrinhas, né? Mas o sentido é óbvio que é o mesmo. E ele usa o consolador, ó. O consolador, o Espírito Sagrado, ele não usa Espírito Santo, ele usa Espírito Sagrado, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha, então ele vai analisando, o pessoal que chegou agora aí, ele vai analisando aos pedacinhos, sabe? Às vezes uma palavra só, às vezes uma expressão. Então, aqui ele está pensando no Consolador, mas o Consolador, a codificação espírita, nos fala ser este Consolador não outro mestre ou alguém em especial, mas o próprio advento do Espiritismo, que, revelado por um grupo de espíritos superiores e orientados pelo próprio Senhor, tudo nos faz conhecer, e unindo moral e ciência, nos capacita para conquistas maiores em matéria de espiritualidade. O espírito sagrado, que a gente. Porque o que eu coloquei aqui, e aqui, nesse texto aqui que a gente colocou, a gente usa a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Então, essa é a tradução do Haroldo. E aqui, quando a gente coloca em azul aqui, é a tradução que o Cláudio Fajardo faz, né? Então, ele usa Espírito Sagrado, né? E não Espírito Santo como Haroldo. Então, o Espírito Sagrado que o Pai enviará em meu nome, ele vai comentar esse trechinho aqui. Preferimos aqui usar a palavra sagrado, em vez da tradicional santo, viu? Que ele comenta, né, de outras traduções, pode ter sido, por ter sido a expressão Espírito Santo, muito mal interpretada pela tradição cristã, essencialmente pela Igreja Católica, né, que tem aquela história como é que fala? Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso. O adjetivo sagrado ou santo, qualificando o espírito, deve ser analisado no sentido de que esse espírito se fez sagrado ou se santificou por meio da vivência plena da lei de amor. Dessa forma, não é um ser criado de modo especial, mas alguém que se fez assim. Isso a gente tem bem claro dentro da doutrina espírita, né? Todavia, sugerimos aqui uma interpretação mais ampla.
além de ser um grupo de espíritos, assim, de um grau já elevado, né, que trouxe esse paracleto, né, esse consolador, ele sugere aqui uma interpretação mais ampla. Não se trata de um espírito enviado por Deus, mas de um momento de amadurecimento atingido pela humanidade, a tal ponto de a ela ser permitidas revelações que em seu estado de infância não era possível. Será em nome do Cristo, pois só pela conquista de virtudes que ele representa pode o ser humano atingir esse estado evolucional. Assim o Pai enviará, isto é, a lei permitirá que tal fato se dê, pois ninguém pode deter um conhecimento quando é chegado a hora propícia para que ele se manifeste. Isso que ele coloca aqui é muito interessante. A gente pode lembrar que nós consideramos aqui dentro da doutrina espírita, que a gente teve 3 revelações, não é isso? A primeira lá com Moisés, a segunda com o próprio Cristo, e a terceira, que é a doutrina espírita. E a gente sabe que essas revelações foram enviadas à medida que a humanidade tinha condições de recebê-la. À medida que a humanidade foi amadurecendo, né? Foi evoluindo, foi tendo mais condições intelectuais mesmo, intelectuais e morais, né? De receber uma proposta diferente e conseguir entender e conseguir assimilar, né? Então, é essa interpretação que ele faz aqui, essa interpretação mais ampla que ele sugere aqui, que não é simplesmente uma coisa que foi enviada, mas é um momento que a humanidade conseguiu atingir, que ela já tinha condições de receber mais informações, né? E não distorcer aquelas informações, né? Apesar de que nós não podemos dizer que toda a humanidade estava pronta para receber cada uma das revelações, né? Quando Cristo esteve aqui, uma parte aceitou, uma parte até pequena para a época, né? Aceitou e continuou vivenciando e divulgando aquilo. Então, muita gente na época não estava preparada para aquilo, não estava preparada mesmo para aquilo, né? E a gente pode considerar esse momento de amadurecimento aqui que recebeu a doutrina espírita da mesma forma, né? Nós temos aqui até nos dias de hoje comentários que acabam distorcendo algumas coisas da doutrina espírita, não é isso? Por que acontece isso? Está falando que houve um amadurecimento atingido pela humanidade, a ponto dela de ser permitida essas revelações, né? Nós estamos no planeta de provas e expiação. Não quer dizer que todos os espíritos estejam na mesma condição espiritual, né? A gente tem de tudo aqui. Tem de tudo e mais um pouco, como diz o outro, né? Tem de todos os patamares evolutivos. Tem de todas as condições de consciência, as condições de amadurecimento, as condições de entendimento, de senso moral, né? Então, é isso. Agora, é interessante quando ele fala aqui no fundo, né, na última frase, assim o Pai enviará, isto é, a lei permitirá que tal fato se dê. É porque, dada a condição que a humanidade atingiu, é da lei que o conhecimento venha, que o entendimento venha, né? Então, é aquela história, para tudo existe uma hora, para tudo existe um momento adequado, né? E, sem dúvida nenhuma, era o momento adequado de vir mais essa revelação. E prosseguindo, né, no mesmo versículo ainda, ó, vos ensinará todas as coisas. Quando atingirmos um determinado patamar evolutivo, criamos condições de fixação de nossas lições. É o que a gente estava falando, né? A gente
chegou numa condição que a gente tinha condição de receber mais informações e entender, assimilar, vivenciar, né? Não quer dizer que toda a humanidade chegou nessa condição, mas que... Espera aí que tem mais alguém chegando aqui. Mas que, no geral, havia essa condição, né? E o texto evangélico é claro, todas as coisas, ou seja, a evolução ampliando as possibilidades, tudo nos será revelado. Faz parte da missão consoladora do Espiritismo explicar todas as coisas, pois, assim acontecendo, compreendemos e compreendendo, estaremos mais capacitados a nos fazer felizes e construtores da paz ideal. Antes de prosseguir, Odete, você levantou a mão de novo ou esqueceu de abaixar da outra vez? Eu não estou sabendo é tirar a mão. Tudo bem, eu tiro com você. Não tem problema. Ah, tá certo. Não tem problema. Tudo bem, pessoal, vamos prosseguir aqui. Eu esqueci o que eu ia falar. Ai, caramba. Espera aí. Ah, não sei o que eu ia falar. Esse mês que passou aí foi o mês do nosso querido Chico, né? E aqui na nossa Casa Espírita nós fizemos várias palestras com relação aos vários aspectos da obra do Chico, né? E uma das que eu tive que fazer foi com relação a doutrina espírita na obra do Chico, né? Então, acaba estudando aí, vendo essa questão, a gente pôde entender o seguinte, né? Da mesma forma que, parece assim, né? Que da mesma forma que lá João Batista, né? João Batista veio abrindo os caminhos para que Jesus viesse, né, e fizesse todo o teu trabalho, todo o seu trabalho, né? A gente pode até dizer que Kardec também veio abrir mais algumas trilhas, né, mais algumas veredas para que a gente pudesse entender melhor, né? E aí a obra do Chico, quando você vê, por exemplo, toda a obra de André Luiz, quanto esclarecimento que não traz a obra do André Luiz com relação à ciência, né? Quantas coisas, eu nunca esqueço de uma palestra que eu assisti em Brasília, lá da doutora Marlene Nobre. É uma doutora, ela já faleceu, né? É uma doutora, uma cientista e espírita, né? Palestrante, escreveu vários livros, né? Vocês devem conhecer, obviamente, né? E ela fez uma palestra, acho até que eu já comentei com vocês aqui, que foi fantástico, porque ela pegava trechos dos livros de André Luiz, que o André Luiz comentava lá determinada coisa, que para aquela época, aquilo era, para a medicina da época, aquilo era uma heresia, vamos dizer assim, né? Era um absurdo. Tanto é que alguns médicos procuraram o Chico, né? Com relação a algum assunto que estava em algum livro do André Luiz, para falar para ele, olha, isso que está escrito ali está errado, a gente não entende dessa forma, né? Foram, assim, na melhor das intenções, né? Falar para o Chico que aquilo que estava no livro era uma informação errada dentro da medicina, né? E aí disse que o Emmanuel estava por perto, né? Lógico, né? E disse que falou para o Chico falar para eles que para eles não se preocuparem não, que estava certo, sim, que mais para frente eles iam entender que estava certo, né? E dito e feito, né? Anos depois, tipo 50 anos depois, assim, grandes pesquisadores fizeram pesquisas comprovando diversas coisas que estavam em diversos livros do André Luiz, que quando saiu na década de 30, 40, acho que é 40, né? Na década de 40, para a medicina da época era um absurdo,
Mas depois, pesquisas lá dos anos 2000, 2010, aí já comprovaram muitas coisas, né? Então, parece que o Kardec veio abrindo outras veredas e a obra do Chico veio abrindo mais outras veredas ainda, né? Então, assim, tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora de acontecer, né? A espiritualidade é uma coisa doida, doida demais. Vamos lá, gente, outro versículo. Deixo-vos a paz. Ninguém quer comentar nada? Estou seguindo aqui? Vamos embora. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando a gente iniciou esse capítulo, o primeiro versículo era: não se turbe o vosso coração, lembra? Não se turbe o vosso coração. Lembra quantas vezes a gente comentou que os conceitos estão sendo repetidos, falados, a gente fala novamente, a gente vai ver mais para frente que ele vai repetir algumas coisas, mas cada vez que ele repete, é como que para fixar, para esclarecer, mas sempre tem uma coisinha a mais, né? Sempre tem um detalhezinho a mais, né? E aqui é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique perturbado e não tenha medo, né? Então, vamos ver. Deixo-vos a paz. Jesus é o pacificador por excelência. Não existe mensagem mais pacifista do que a ensinada no Sermão do Monte, pois por ela nos é mostrado como viver a paz a partir de si mesmo, de você mesmo, né? Só o ser evangelizado é capaz de pacificar, pois já aquietou o seu próprio íntimo. Deixo-vos a paz. Dizendo isso, o Senhor nos fala de sua consciência tranquila. Ele fala: eu dou a minha paz para você, né? Pois tendo chegado ao fim de sua excelente missão, tenha certeza de ter nos deixado os instrumentos capazes de libertar nossa alma, de nos fazer vencer a nós próprios na luta incessante contra as imperfeições que nos são inerentes. Lembra o quanto a gente falou, principalmente quando a gente viu aquela parte que ele fala: vou preparar-vos um lugar, que na verdade o que é? Ele não prepara um lugar, ele vai nos capacitar para que a gente conquiste um determinado lugar. Lembra disso? Lembra quanto que a gente falou disso? Que ele vai nos capacitar para que a gente consiga atingir uma determinada condição espiritual. Então, aquele lugar que ele vai preparar, na verdade, não é um lugar físico, mas uma condição espiritual, né? Um patamar evolutivo. Então, ele vai nos capacitar para isso. E aqui é sobre isso que ele fala, né? Porque quando ele fala assim: chegou no fim da missão, ele tem certeza que ele deixou o quê? Olha, aqui no final: os instrumentos capazes de libertar nossa alma, de nos fazer vencer a nós próprios na luta incessante contra as imperfeições, né? Que nos são inerentes. Então, ele está nos capacitando aqui, né? Nos capacitando. A minha paz vos dou. Há no mundo um excesso de campanhas em favor da paz. Entretanto, quanto mais se fala nela, mais parece que ela se distancia. Com tantas guerras, né? O que é paz? Há paz de todas as formas. Há aqueles que a têm na posse e no poder. Há outros que a procuram na própria guerra. A minha paz vos dou. Falando desse modo, o Senhor nos faz ver que a sua paz
é uma paz diferente. Não é baseada em valores transitórios, mas na conquista individual de uma moral elevada. Olha aqui de novo, vou preparar-vos o lugar, né? Aqui, ó. Vai preparar os valores transitórios na conquista individual de uma moral elevada. Essa moral elevada, que é o lugar que ele nos prepara, né? Não na ociosidade, mas no serviço em favor do semelhante. Não na acomodação, mas em uma luta incessante em favor de uma renovação íntima baseada nos valores do Evangelho. Vocês sempre têm paciência comigo por causa da minha garganta, hoje vocês vão ter que ter mais, por conta da gripe, viu, gente? Vamos lá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Para o mundo, só tem valor o que pode ser contabilizado pelos recursos amoedados. Só há projeção pessoal se houver poder capaz de subjugar os seus semelhantes. Esse é o bem que o mundo luta por conquistar. É nele que o homem comum se compraz. É essa a paz que ele busca. É nisso que ele pensa conseguir sua tranquilidade. Essa é a paz do mundo. Todavia, a conclusão a que chegamos é que o mundo material é formado por paradoxos. É visando atingir o poder para governar que o homem mais é dominado. É na busca da liberdade que ele mais se escraviza. É na conquista da paz que ele mais se desassossega. Por isso, diz o Cristo, não vou-la dou como o mundo a dá, pois a sua, a do mestre, né, é uma paz tranquila, segura, conquistada de dentro para fora. Paz que ninguém pode tomar. Paz da alegria de servir, de perdoar, de compreender. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso está lá em Mateus. Tudo bem, pessoal? E aí, no finalzinho do versículo, ele fala assim, né? Não se perturbe nem tema em vosso coração. Aqui é um pouquinho diferente, né? Porque é a tradução do Cláudio Fajato, né? Concluindo o ensinamento, o Senhor toca em dois pontos de grande preocupação nos dias atuais: a inquietação e o medo, a ansiedade também, né? E o medo. O Evangelho é o manual da vida. Se vivenciarmos o que ele nos traz como verdade, construiremos para nós um destino dentro de um patamar maior de segurança e tranquilidade, que vai cessar a nossa inquietação, que vai cessar a nossa ansiedade, né? Após o meigo Rabi nos falar de sua doce e serena paz e de como conquistá-la, continua ensinando: não se perturbe nem tema em vosso coração, mostrando-nos que a única segurança está em Deus e na vivência de sua lei. Só assim cultivaremos o equilíbrio em nosso coração, ou seja, em nossa intimidade. É aquela questão, né? Se você realmente tem fé que Jesus está no leme, que tudo que está acontecendo é para o seu bem, né? De alguma forma isso vai contribuir para o teu crescimento, né? E que, como diz Maria, né? Isso também passa, né? Tudo passa.
tudo passa, né? Então não tem por que a gente ficar inquieto, não tem por que a gente ter receio, né? A gente ter medo. É lógico que no patamar que a gente está, a gente ainda vai ter inquietação, a gente ainda vai ter receio de muita coisa, né? Mas é nessa condição que a gente, nessa ideia que a gente tem que trabalhar dentro do nosso coração, né? Continuando aqui essa interpretação, se assim procedermos, por que nos perturbarmos? Por que temermos? Tudo o que nos acontece é consequência do que lançamos à vida, ou nessa ou na anterior, né? Se nos mantivermos no bem, por que a inquietação? Quanto ao que já fizemos no momento anterior de invigilância, não nos preocupemos. Não adianta ficar preocupado com o que a gente já fez, né? Tem que preocupar com o que a gente vai fazer, né? Além de sabermos a misericórdia maior que rege o cosmos, temos que levar em conta que a vida sempre reage de uma forma didática. Isso é muito importante, didática. Isto é, tudo o que nos acontece tem por finalidade o nosso aprendizado, o nosso encaminhamento à lei. Encaminhamento à lei. Assim, se a dor nos visita, ela nunca será maior do que a nossa capacidade de suportar. Senão, para que senti-la? Com qual objetivo? Dessa forma, podemos agora entender melhor as palavras do Mestre. Não se perturbe, nem tema em vosso coração. Tudo bem, crianças? Vamos lá? Um texto do Emmanuel? Acho que tem 2 textos do Emmanuel sobre a paz, questão da paz. São 2 textos que ele comenta o mesmo versículo que a gente está vendo aqui, tá? Ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Está no livro Palavras de Vida Eterna, Jesus e Paz. Então, vamos lá. A paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. Só aqui ele já matou tudo, né? A primeira é inutilidade. A segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferiu-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso, e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Emmanuel.
Emmanuel é maravilhoso, né? Mas como eu falei aqui, Palavras de Vida Eterna. Cria o nome do livro, Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna, capítulo 57. Eu falei só aqui essa primeira, ele já acho que resume tudo, né? A paz do mundo costuma ser preguiçosa, rançosa. É às vezes mentirosa, né? E injusta, né? Porque às vezes você consegue a paz à custa do sofrimento de outras pessoas, né? Mas a paz do espírito é serviço renovador. É lindo. É lindo. E tem outro no Vinha de Luz. A Dídima que gosta de anotar. Vinha de Luz, capítulo 105. 105, paz do mundo e paz do Cristo. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Aquela história que ele fala, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também, né? E doce ilusão de quem fala, quando a pessoa desencarna, né? Ah, agora ela vai descansar. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. Nossa Senhora, não? A dos maus é a vitória da crueldade. Barbaridade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. E aí, pessoal, tudo bem? Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, vos teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele volta na questão do se me amasseis, né? Lembra que ele falou? Se acreditasseis em mim, se amasseis, se creiais.
Vou e venho para vós. Mais um trechinho que muitas vezes foi mal compreendido, dizendo que ele ia voltar, né? Que ele ia voltar, sim, voltar na carne, né? Vamos lá. Ouvistes o que vos disse, vou e volto para vós. Jesus diz novamente de sua necessidade de deixar nosso plano. É preciso que entendamos que essa é uma necessidade mais para nós do que para ele. Pois só a partir do momento em que ele fosse, permitindo assim que vivenciássemos o que ele trazia como proposta de vida, conquistaríamos o amadurecimento, capacitando-nos desse modo para recebê-lo em nosso íntimo. Vocês devem lembrar, a gente chegou a comentar sobre essa questão aí semanas atrás. A questão dele ir, que ele precisava ir, né? Ele precisava ir porque ele precisava deixar a gente se virar por si só, porque estava todo mundo ali do lado dele, vendo ele resolver tudo, fazendo tudo. Quando tinha dúvida, ele resolvia, ele respondia, né? Eles não tinham que pensar muito, não. Jesus fazia tudo ali, né? Não tinha que... Era só falar amém e vamos embora, né? Mas isso tudo o que era? Era a lição que estava sendo dada, era a semente que estava sendo cultivada, né? Eu lembro bem que a gente comentou do exemplo do pai que está ensinando a criar um menininho a andar de bicicleta, né? Então, de vez em quando, no começo ele fica segurando ali, vai junto, vai ter uma hora que ele vai ter que soltar. Ele vai ter que soltar, porque senão o menino não vai aprender nunca. O menino pode cair, machucar, mas o menino vai levantar, vai subir na bicicleta de novo, vai tentar de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer bem, e vai andar bem, né? Então, é isso que ele estava fazendo. Ele precisava ir. Então, era mais importante para nós que ele fosse do que para ele. Não era ele que precisava ir. Era a gente que precisava que ele deixasse a gente caminhar pelas próprias pernas, né? Aprender a fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, né? É isso que ele está comentando aqui. Se entendêssemos essa volta como sendo novamente uma vinda exterior, que benefício ela nos traria? Se a gente entendesse que ele ia voltar na carne de novo, né? Era só sentar e esperar, que aí o menino cai da bicicleta, então era só esperar o pai chegar e botar ele de novo na bicicleta e para conseguir prosseguir com ele, né? Ele não ia aprender nunca. Tudo o que ele podia nos ensinar, já ensinou. Tudo está contido no amai-vos uns aos outros. Aqui está resumindo tudo, né? Portanto, necessário se faz que ele volte em nós por nossa assimilação e prática no bem. Porque fisicamente ele poderia vir várias vezes, e isso não nos fizesse melhor, se isso não nos fizesse melhores. O que ganharíamos com isso? Eu me lembro que semana passada, a gente encerrou com a frase, e ele se fez carne. Lembra que a gente estava falando do Cristo interior, que a gente vai cultivando, vai aprendendo a exteriorizar cada vez mais ele, né? E quanto mais a gente cresce, a gente consegue exteriorizá-lo mais. Então, é como se o Cristo tivesse se manifestando através de nós. Lembra que a gente falou isso? Não é? Então, por isso que ele falou, e ele se fez carne, porque ele pode se fazer carne em cada um de nós, em cada momento que nós estamos na prática do bem, trabalhando em favor do próximo, né? A gente está exteriorizando. Às vezes só um bocadinho, uma luzinha fraca, mas essa luzinha vai crescendo à medida que a gente vai evoluindo, né? E é por aqui também, o que ele fala por aqui também, né? Que é necessário, portanto, necessário se faz que ele volte em nós, por nossa assimilação e prática no bem.
né? É isso que ele trata aqui. Prosseguindo, se amasseis, sentiríeis alegria por eu ir para o Pai. Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente gosta de verdade de uma pessoa, a gente quer que ela fique bem, não é? Ela quer que as melhores coisas aconteçam para ela, não é isso? É isso que ele está falando aqui. Vamos ler aqui, ó. Apesar de não merecer, de não haver necessidade para o seu processo evolutivo, Jesus passou por várias dificuldades em sua experiência física. Não temos condições de avaliar nem quais, nem a intensidade destas. Porém, Jesus não foi um ator. O que ele viveu foi para exemplificar, e dessa forma foi verdadeiro tudo o que ele sentiu. Sua ida para o Pai, ou seja, para a pura vivência espiritual, em um plano mais elevado, seria fator de alegria para todos os que verdadeiramente o amassem. E não uma simples alegria, mas alegria fundamentada no amor. A gente viu ele passando por tantas coisas aqui, e se ele continuasse aqui, ele ia continuar passando essas coisas, não é? Então, quando ele fala, eu vou para o Pai, isso, Paty, isso mesmo. Então, continuando agora, quem não se alegra com o bem-estar do ser amado? Assim, se a melhoria de alguém, seja nesse plano ou em outro qualquer, não nos deixa em uma situação de maior contentamento, das duas uma, ou não amamos essa pessoa, ou não acreditamos que ela esteja em melhor posição. Avaliemos bem o nosso sentimento em relação àqueles a quem supomos amar, para que não nos incluamos entre os que Jesus tão bem definiu como homens de pouca fé. Pois se o sabemos em melhores condições, mesmo que distantes de nós, por que não nos alegrarmos? Fala, querida. Boa noite, para quem eu não dei boa... Aliás, eu não dei boa noite para ninguém. Aí a questão do luto, né? A questão do nosso egoísmo, não é nem tanto da crença. O que é, Didi? Te roubei, desculpa. Não, eu estou exatamente lembrando isso. Foi ótimo você falar, porque eu estou aqui na minha cabeça lembrando do aconchego. Aí é uma questão do nosso egoísmo. Não é nem de não acreditar, a gente acredita, mas a gente quer que o outro fique junto conosco. E nós não queremos abrir mão desse comodismo de pensar, e egoísmo também, né? Pensar que o outro está melhor do que nós aqui. Então, eu acho que é por esse lado também que a gente deve, não é por não amar, é por nos amarmos, não conseguirmos abrir mão. Eu acho que a questão é por aí. Vai lá, Didi, já que eu te roubei a metade das coisas. Não, você falou tudinho. Não, é isso mesmo. O nosso amor ainda é posse. Ainda é aquela necessidade da presença física, a gente sabe? A gente ainda não tem a capacidade de se desprender, de libertar o outro para ele ser mais feliz. Que a morte nada mais é do que isso. É libertação, a gente sabe, né? E essa expressão que a morte é libertação, ela faz parte praticamente de várias religiões. Isso não é um privilégio da doutrina espírita, né? Porque há uma continuidade, principalmente para aquelas pessoas, né, dentro da Igreja Católica, por exemplo, né, as pessoas que são bondosas, que têm uma retidão no viver, né? A expressão que se usa é isso mesmo, é libertação. Saiu desse mundo de dores, de dificuldade, para poder vivenciar os benefícios de uma vida bem vivida, de uma vida equilibrada, de uma vida de amor a Deus. Mas aí, esse lado, em vez de pesar para a nossa libertação também, né, a gente nem liberta o outro e fica preso junto a ele. A gente prende o outro
e fica preso junto a ele. Não é isso, Silvia? Exatamente. O nosso egoísmo não deixa a gente... Era um bom texto para a gente levar lá para o nosso aconchego, Silvia. E tem é tipo... Eu acho que todo mundo aqui, com exceção do Afonso, que não é mãe, mas eu acho que é pai, né? É a mesma coisa que a gente faz com os filhos, né? A gente solta, mas é aquela... Sabe aquelas guias de cachorro que tem um negocinho que ele vai até um certo ponto que tu pode soltar na medida que tu queres? A gente faz isso com os filhos. E eu acho que para quem desencarna, a gente faz o mesmo processo. Pega aquela guia, ela pode ir até um pedaço, mas a gente segura ali. Aí faz voltar para trás. O nosso egoísmo é horrível. Fui. Muito bom, pessoal, muito bom. Olha, porque o Pai é maior do que eu. O texto do Evangelho, por ter sido mal interpretado, permitiu que muitos se enganassem, identificando Jesus como sendo o próprio Deus. Essa divindade do excelso mestre deu-se devido à nossa imaturidade em relação às questões espirituais. Só a partir do momento em que nos capacitamos para receber maiores informações, o Espiritismo pôde nos revelar a real natureza de Jesus e como ocorreu o seu processo evolutivo, que a doutrina espírita nos auxilia com isso, né? O Pai é maior do que eu, diz Jesus, né? Jesus deixa claro que ele não é Deus. Deus é maior do que ele. Com sua volta ao Pai, Jesus quer nos falar de sua volta ao plano superior de onde veio, ao estado de perfeita harmonia com Deus. Não que ele, em algum momento na Terra, tivesse se desarmonizado com ele, mas é que aqui as leis que nos regem são relativas ao estado evolutivo do órgão. As vibrações são mais pesadas e as dificuldades para o perfeito ajuste do espírito às suas reais necessidades maiores. Por isso, o Pai, representando a perfeita harmonia do mundo superior de onde ele vinha e para onde voltava, era maior do que ele, Jesus, porque para estarmos capacitados a habitar esse estado superior, seria preciso nos identificar com o dinamismo universal e não ficarmos presos às nossas necessidades particulares. Nesse sentido, podemos dizer que o Pai é maior do que o eu crístico, né? Pois estar no Pai significa estar em harmonia com todo o cosmos. Bom, prosseguindo mais um pouco. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Estou avisando, né? Estou avisando que vai acontecer isso. Preparem-se que a coisa vem. A coisa vem, né? Eu vou-lo disse agora antes que aconteça. Então, veja. Jesus é espírito superior, é um espírito puro. Já passou por toda a escala evolutiva, né? Que Kardec coloca nas várias escalas lá, e completou o processo evolutivo de acordo com o entendimento que podemos alcançar. De acordo com o que a gente pode alcançar, pode entender, né? Dessa forma, dentre as várias possibilidades que tinha, pois conhecia leis que desconhecemos, a premonição era uma delas. Assim, podia, com toda segurança, saber o que aconteceria dentro da programação traçada pelo Pai. Para que, quando acontecer, a lei como manifestação do próprio Criador prevê no exato momento da causa o efeito consequente. Desse modo, quando agimos, criamos em torno de nós reação no mesmo nível. Assim, é certo que vai acontecer
E só os espíritos adiantados em moral, ou seja, os que sabem ler a cartilha da vida, conseguem perceber com antecedência esses acontecimentos. Afeiçoemo-nos a eles e deixemos que sua voz soe na acústica de sua consciência, da nossa consciência, pois podemos evitar os dissabores ou mesmo nos preparar para eles quando acontecer e sejamos em condições de compreender e desativar em nós qualquer possibilidade de dor e sofrimento. Então, que a gente possa ter ouvidos de ouvir, né, olhos de ver o que a espiritualidade consegue mostrar para a gente, né? Estejais seguros da verdade que está em mim. Aqui ele muda, né? Porque eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias. E na tradução dele, esse versículo está assim, ó. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, estejais seguros da verdade que está em mim. E aqui ele fala, quando acontecer, creiais. Ele só pôs creiais aqui, né? E aqui ele põe, estejais seguros da verdade que está em mim. Então, aqui, ó, ele comenta isso, estejais seguros da verdade que está em mim. A missão de educador desenvolvida por Jesus tem por objetivo nos trazer segurança, pois nos ensinando como proceder dentro da lei universal, nos dava a garantia da libertação de todas as angústias e inquietações comuns ao nosso estado atual. Revelando-nos, assim, esse mecanismo superior de conduta e a consequência moral advinda dele, o Senhor se faz confiável em sua condição de guia e modelo, porque em qualquer situação, o exemplo é o que educa, e a verdade só se manifesta em perfeita harmonia com a sabedoria da vontade que dirige todos os acontecimentos universais. Seja para os habitantes da Judéia aquele tempo, ou seja para nós, já amparados pela evolução da ciência atual, Jesus ainda está na vanguarda. Sua inteligência e seu modo de proceder ainda chocam os mais avançados, pois, sendo ele veículo da verdade imperecível, ainda não é compreendido, já que o nosso alcance espiritual é bastante incipiente. Desse modo, faz-se necessário, para a nossa maior compreensão, ai, desculpa, gente. Tá bem difícil hoje. Desse modo, faz-se necessário para a nossa maior compreensão das possibilidades do Evangelho que fatos marcantes aconteçam, pois só assim nossa pequena fé se capacitará a entender a verdade do Cristo que nele está. Desculpa, gente, hoje o negócio está difícil. Ai! Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje eu não estou. Vamos lá, seguindo, vai. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Quer dizer, ele já sabia do que ia acontecer, né? Então, ele não vai conseguir falar mais muita coisa, porque ele sabia já que estava o líder do mundo, é óbvio que... Não precisa terminar mais cedo, não. A gente vai terminar. Desculpa, a Fátima também roubou minhas palavras. Eu roubei da Digma, agora a Fátima roubou as minhas. Vamos terminar antes. Não, falta 2 versículos. Aí falta pouco, a gente termina esse capítulo hoje. Não falta muito, não. É só vocês terem um pouquinho de paciência comigo. Pode falar, Denise. Tem o teu corpo é que não está querendo muito. Coitado. Não, tá tudo bem. Denise? Mas ainda tem os textos de Emmanuel, que você lê
Vai descansar um pouquinho, porque a gripe pega mesmo a nossa energia, a gente fica batido. Tudo bem, pessoal. A gente falta só um pouquinho aqui para a gente terminar. A gente vai terminar mais cedo, sim. Falta só 2 versículos. Então, veja, ó. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Já não falarei muito convosco. Jesus ainda tinha, como ainda tem, muito a dizer. Entretanto, quanto conhecimento que ele não tem ainda, né? E que a gente não faz a menor ideia, não é isso? Entretanto, após um momento de grandes e profundos ensinamentos, é preciso que se dê um tempo para que toda a lição seja absorvida. Realmente, né? Não adianta. A criança entra na escola, no primeiro ano, não adianta despejar tudo que ela vai ver até o, sei lá, até o ensino médio, até a faculdade, né? Não, tem que ser aos pouquinhos, né? Tem que ser aos pouquinhos. A gente recebeu as revelações, as 3 revelações, foi aos poucos. Então, como a gente falou que ele tinha que ir embora porque era melhor para a gente, né, que ele fosse, do que para ele, né? Aqui, com relação a isso também, né? Ele passou um monte de coisa. Até hoje a gente não assimilou ainda tudo. Quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Assim, chega um instante em que não há mais necessidade de novas palavras, mas de que vivamos de acordo com aquelas já escutadas. Então, a gente tem muito que trabalhar ainda com tudo que ele falou, né? É o que se dá constantemente com toda a criação. A vida caminha em momentos de fluxo e refluxo. Há tempo de plantar, de colher, tempo de aprender, tempo de ensinar, de escutar e de viver. Já não falarei muito convosco. Estejamos vigilantes quando escutarmos o Cristo sussurrando para nós essas palavras. É que é chegado o momento de testemunhar tudo o que ele há séculos vem nos ensinando. É até como a gente pode pensar, né? Às vezes de um amigo para o outro. Você vê que um amigo você tá partindo para fazer uma determinada coisa, né? Você chega e fala, olha, é melhor você não fazer isso, porque senão vai dar ruim, né? Como o pessoal costuma falar, né? Vai dar ruim, né? Daqui a pouco ele continua na mesma hora. Você olha, você repete, você adverte de novo com outras palavras, tal. Você vai até o ponto, né? Chega uma hora que você fala, ó, não vou falar mais, agora é contigo, né? Agora é contigo. É mais ou menos isso. Porque se aproxima o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é a representação de todos os interesses transitórios, materialistas, que ainda gravitam no plano de nossos anseios. Se o Cristo, como dissemos, é a vanguarda, o príncipe desse mundo é o atraso. A nossa retaguarda que grita, nos escravizando a desejos imediatistas. É o que puxa a gente para trás, né? É o que puxa a gente para a gente não prosseguir, né? O que mais prejudica a manifestação crística em nós é justamente nosso apego a esses bem fugazes e ao poder temporal determinado por esses interesses. É como quando a gente fala também, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O que é Mamon? Mamon não é um Deus, Mamon representa a riqueza, ou todos os interesses materialistas, né? Todos os interesses temporários, né? Ele não tem nenhum poder sobre mim. Aqui a tradução dele é um pouco diferente de novo, né, gente? Aqui ele fala aqui, ó, e ele não possui nada em mim. E a tradução que ele coloca aqui, ele sempre coloca de uma maneira, parece que mais enfática, assim, né? E ele não tem nenhum poder sobre mim. Só o maior pode mais ou tem poder sobre o menor. Na criação divina, o espírito domina a matéria. O que venceu o mundo não pode mais ser por ele derrotado.
Dessa forma, os sentimentos que ainda escravizam o homem comum nada podem sobre o espírito puro. Ele não se deixa influenciar pelo que é material, por já ter vencido as etapas da evolução destinadas às necessidades de convivência com o imperfeito. Já atingiu a condição de ter, sobretudo, domínio, podendo ir e vir e, em quaisquer condições, atuar visando ao bem comum. Isso a gente vê bem, né, quando, no momento que ele está lá com Pilatos, né, ele fala, você não sabe que eu posso tirar você dessa condição, né, eu não lembro exatamente as palavras, né, ele fala, olha, se realmente eu quisesse, eu mandava, meu pai mandava aqui o exército todo, né, e você só tem esse poder porque Deus permitiu que você tivesse esse poder. Mas eu estou aqui cumprindo a vontade de meu pai. E o último versículo, gente. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Quer dizer, para vocês terem certeza de que eu estou fazendo o que o Pai me ordenou, que eu estou cumprindo a vontade de Deus, bora, pessoal, bora lá que a gente tem o que fazer. Vamos lá, levantai-vos, saiamos daqui. Vamos enfrentar. Vamos lá, tem que fazer? Tem que fazer, então vamos lá. Olha, mas para que o mundo saiba, aprender é nossa primeira necessidade, ensinar a segunda. Nós estamos tanto na primeira como na segunda, nós estamos aprendendo, todos nós, mas nós também já estamos na condição de poder ensinar alguma coisa. Quando a gente fala ensinar alguma coisa, não quer dizer que a gente tem que dar aula, tem que fazer palestra, tem que falar em praça pública, não. Os nossos atos falam por si só, né? Elevarmos as nossas vibrações é também importante. Porém, não menos necessário é a nossa adequação aos menos favorecidos, buscando atendê-los em suas maiores carências. Jesus alternava os momentos em que, na intimidade com seus discípulos, preparava cada um para suas necessárias provas, e na ambiência da natureza ou nos templos divulgava suas lições para todos, né? Ou seja, ele adequava a fala para determinados momentos. Quando era só para os discípulos, era uma fala mais aprofundada. Quando era para o público, em geral, a fala era diferente, né? E muitas vezes ele direcionava, quando ele fala, por exemplo, parábolas que ele se dirige, por exemplo, à mulher, quando fala do fermento, ao pastor, enfim, ele sempre direciona, né, de alguma forma. Tinha ele, devido à sua excelente psicologia, um sentimento correto da hora em que era importante a intimidade, e aí em que se fazia necessário a exteriorização mais efetiva de seus pensamentos. É importante, desse modo, nos fortalecer pela boa leitura dos estudos edificantes das reuniões evangélico-doutrinárias. Todavia, seguindo a orientação daquele que é o mestre dos mestres, faz-se imprescindível atendermos ao convite do ide e pregai, para que o mundo saiba, né? A gente não está falando aqui, ó, mas para que o mundo saiba, nós temos que cumprir esse ide e pregai, para que o mundo saiba, pois só fazendo desse modo estaremos realizando nossa verdadeira vocação de co-criadores no plano atual a que nos ajustamos. Somos co-criadores, viu, gente? A gente não pode esquecer disso.
Então, para que o mundo saiba, né, que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Jesus ama o Pai e amor em grau supremo. Para efetivar esse sentimento superior, ele se harmoniza com o Criador e vive sua lei, porque amar a Deus e tê-lo como Pai é nos adequar à sua soberana vontade, servindo à criação nos mínimos detalhes. Desse modo, Jesus amou o Pai, porque o Pai o enviou e mandou que amássemos uns aos outros, que perdoássemos incondicionalmente, que exemplificássemos toda a lei. E, sem sombra de dúvida, ninguém mais que Jesus de Nazaré foi, entre todos, o que mais fielmente cumpriu os desígnios do Eterno em todas as dimensões, ou seja, o que mais amou. Que interessante isso aqui, gente, que ele fala agora, ó, levantai-vos, vamos daqui. Mais uma vez, o Cristo expressa o seu dinamismo. Se é preciso cumprir as ordens do Pai, é necessário que nos levantemos, pois o verbo expressa ação, o verbo levantar, né, expressa ação. Seguir aquele que é o verbo divino por excelência, requer disposição para estarmos prontos para servir a todo instante. Jesus sabia da importância daquele momento em que instruía seus amigos. Todavia, tinha certeza da necessidade do testemunho. E se ele era o mestre, era o primeiro que tinha que exemplificar. Portanto, nada de fugir da luta. Vamos embora, né? Era preciso se disponibilizar para que acontecesse o que estava no programa superior traçado pelo Pai. Ou seja, bora, gente, tem que ir, vamos embora, tem que cumprir, tem que cumprir. Vamos-nos daqui, era, como disse aos seus, é chegada a hora. Cumpramos a vontade do Pai, mesmo que essa signifique momentos de grandes sacrifícios. Esse alerta do pai de Maria, do filho de Nossa Senhora, esse alerta do filho de Maria ainda se faz importante para todos nós nos dias atuais. Quantas vezes, por invigilância, não nos deixamos levar por instantes de grandes satisfações para o nosso ego e assim deixamos de realizar importantes serviços por simples questão de comodismo. Às vezes a gente se empolga com grandes coisas, com coisas assim fúteis, né? Mas está dando satisfação, né? Está dando alegria, então a gente esquece realmente dos nossos compromissos. Desse modo, deixemos o Cristo nos aconselhar. Vamos daqui, ou seja, dinamizemos cada vez mais nosso potencial de amor, pois só Ele nos levará ao Pai, objetivo de todos nós. Crianças, agora só tem esse texto aqui no Emmanuel para a gente finalizar. Vocês querem fazer algum comentário antes de prosseguir? Não, ninguém quer falar nada. Vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, de Didiminha, capítulo 84, levantemo-nos. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado.
logo após. Levantou-se para ser dilacerado logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Essas escalas da viagem é que são terríveis, né? Me lembro do Gustavo Silveira, no palestra, falando: você não tem como chegar na ressurreição se você não passar pela Sexta-feira Santa, né? Ou seja, pela crucificação, pelo testemunho. Então, veja. As escalas da viagem. Opa, aqui. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, cárcere, pretório, via dolorosa, calvário, cruz. Constituem pontos de observação muito interessantes. Maiormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Emmanuel. Tem crianças. Viu como acabou mais cedo? Vocês querem fazer algum comentário? Hã? Ninguém quer comentar nada hoje? Hoje nem eu comentei muita coisa, né? Acabei economizando aqui um pouco. Mas tudo bem? Os textos são bem reflexivos, né, filha? Bem, né? Muitas perguntas para a gente parar em cada pergunta, né? Tanto o Cláudio Farjado quanto o Emmanuel, né? Há muito tempo que eu tenho observado, né? A gente pega os textos do Cláudio Farjado e o texto do Emmanuel, como a gente vê uma sintonia, uma interpretação muito, vamos dizer assim, fundada mesmo, né? Na doutrina espírita, né? Uma igualdade de bases, né, de princípios, de comprovações, né, muito legal. Muito bom, Didiminha, muito bom. Para as nossas... Obrigada a você com essa vozinha aí desse jeito, vou levar até agora com a gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Para quem entrou hoje aí pela primeira vez, a gente vai encerrar aqui, mas não vai embora não, espera um pouquinho, tá? Então, a gente encerra por aqui a gravação de hoje, agradecendo a todos pela participação, pedindo um pouco de desculpas aí pela minha voz complicada aqui, né? Mas, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente volta, prosseguindo agora, então, com o capítulo 15, né, de João. Na próxima semana a gente começa o capítulo 15, tá? Então, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta. Se Deus quiser, com uma voz um pouco melhor. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.